Ararã, salve, salve, axé, muita luz, né, a todos vocês que estão aí mais uma vez nos acompanhando nessa telinha. Um grande abraço, né, a toda a comunidade virtual que nos acompanha, sempre atento a tudo que nós aqui do Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul publicamos. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marachitano, dirijo, né, a instituição do Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, né, há 20 anos. E estamos aqui localizados em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Hoje nós vamos responder, né, a pergunta. Aliás, desculpe com o irmão que fez essa pergunta, se eu não souber soletrar o nome corretamente, desculpe aqui, né, a vergonha. É K-A-W-A-I-L, então deve ser Cavai Gacha. Acho que é isso, ou Cauacha Gacha. Ele não fala de onde que é. Mas ele pergunta: salve axé, irmão. Gostaria que você abordasse sobre as entidades abandonar o médium. Por que Exu Preto Velho abandona seus médios? Saravá axé. O Cauagacha. Acho que é isso o nome. Primeiramente, a sua pergunta é uma pergunta bem assim, restrita à individualidade e ao espiritual de cada sensitivo. Existem inúmeros motivos, né, dos mentores abandonarem, né, os seus sensitivos, seus médios, seus cavalos, né, como nós chamamos na Umbanda, os seus burros, né, conforme Exu gosta de chamar. Existem inúmeros fatores, né? O velho Mata, o fundador da Umbanda Esotérica, ele deu 3 que eu acredito que representa, né, bem, de uma forma geral, né, aqueles aspectos mais complexos, né, que são aqueles mais gritantes, que eu acredito que ainda cometa a grande maioria dos médios, né, quando são abandonados pelos seus mentores espirituais. O velho Mata dizia que 3 coisas derrubam o médium: sexo, dinheiro e vaidade. Vou repetir de novo: sexo, dinheiro e vaidade. O velho Mata muito enfaticamente dizia que esses 3 engodos são os que mais acabam com a carreira mediúnica de um médium. E eu concordo com ele. Eu sei que existem outras situações que podem distanciar os mentores que têm compromisso mediúnico com qualquer sensitivo, mas com certeza esses 3 aspectos são os mais relevantes. E aqui, quando você pergunta, por que o Exu e o Preto Velho abandonam seus médios, eu não acredito que seja só o Exu e o Preto Velho, não. Aliás, eu vou dar a minha forma de ver, né, toda essa situação, mas também pode ser abandonado, né, pelos meninos de Angola, pode ser abandonado pelos caboclos. Então qualquer um, pelos boiadeiros, pelos marinheiros, não sei. Como a Umbanda é muito ampla e a gente tem aí inúmeras entidades que inclusive fogem um pouquinho dessa dinâmica, né, da Umbanda Esotérica, que fica aí subsumida, né, a 4 formas de manifestação, que é a criança, caboclo, pai velho e Exu, representando a infância, a juventude, a velhice e a maturidade ou desencarne espiritual. Então essas 4 manifestações espirituais, elas são marcantes na Umbanda Esotérica e diferem de outras vertentes umbandistas, de outras vertentes candomblecistas. Então, quando você diz aqui do Preto Velho e do Exu, é lógico que são 2 entidades pioneiras, né, dentro do movimento umbandista e, por sinal, referenciais, né? Se nós pegarmos a própria Umbanda Esotérica, o início dela se deu com mensagens vindo, né, enfaticamente por uma entidade chamada Paiquiné, que nós sabemos cujo nome astral é Mestre Oxanã. Então essa entidade veio através da mediunidade portentosa do velho Mata, o Mestre Epacania, e deu as diretrizes principais do movimento esotérico, e aí começou a partir da década de 40, né, até o desencarne dele, lançando muitos ensinamentos que veio, né, a contribuir muito e até hoje ainda não foram totalmente assimilados pela grande maioria daqueles que se dizem umbandistas. Então essa entidade, esse Preto Velho, foi um dos precursores. E o Exu é aquela entidade, né, ainda muito mal compreendida pela grande maioria dos próprios praticantes de Umbanda, e por que não dizer na grande maioria
dos seres humanos, que sabem ou já ouviram falar da Umbanda. Então, no Brasil, por exemplo, ainda existem muitas coisas que precisam ser estudadas, que precisam ser melhor observadas, para que se possa, de fato, compreender qualquer uma dessas entidades, né, que eu aqui citei, que integram, né, o movimento umbandista esotérico. No caso do Exu, é sempre aquela figura polêmica, né, que todos nós sabemos. Então, quando você tem numa casa de fundamentos de Umbanda, quando você tem uma entidade que se manifesta e efetivamente comprova ali no seu dia a dia, no seu trabalho, que é um Exu com ordem de trabalho, é realmente uma entidade polêmica, que tem que ser observada de perto, que precisa ser acompanhada. Muitas das vezes dá a impressão que ele está indo na contramão, né, da criança do caboclo do pai velho, e nem sempre é. E depois que a gente vai compreender por que às vezes ele se portam, ou se manifestam, ou executam aqueles trabalhos daquela forma. Bom, como eu disse, essas três situações são as que mais complexas, as que mais derrubam os médios. Cegos por quê? Porque na grande maioria, pelo menos das histórias que eu já fiquei sabendo, que eu já presenciei, muitos médios caíram. Caíram por quê? Porque o pai de Santé se relacionou com suas filhas de Santé, o pai de Santé extrapolou o limite, né, da boa convivência social, perdeu-se a ética, se envolveu com um consulente, aí arruinou o terreiro, arruinou a família. Então isso é um assunto corriqueiro. Aliás, eu conheço de perto alguns que tombaram por isso. Aqui mesmo em Belo Horizonte, eu conheço templos, né, que inclusive tinha um bando esotérico, que o médium acabou se envolvendo com o filho de Santé e o templo acabou, não existe mais o templo. Então, efetivamente, esse eu acredito que seja talvez o maior problema desses que caem, né, pelos erros que cometem. O dinheiro, da mesma forma, a vaidade, a lei de salva, né? Quando se fala em dinheiro, se fala em lei de salva. E não tem nenhuma entidade que vai compartilhar com o erro, né, do seu sensitivo de ficar utilizando-se, né, da suposta lei de salva para fazer isso ou aquilo. Ou seja, tudo é trabalho que tem que ser resolvido mediante, né, a paga. E aí, para se justificarem, usam da lei de salva para fazer esse ou aquele trabalho. Lógico, é evidente que nenhuma entidade, quando percebe que está sendo extrapolado, né, essa lei de Amsterdão, como alguns dizem, ou lei de salva, que é mais conhecido, para usurpar, né, os irmãos, os mais simples, e principalmente, às vezes até pessoas muito inteligentes caem nesse lodo. Então o dinheiro, sem dúvida alguma, é um segundo ponto. E a vaidade, eu acredito também que seja muito evidente, e a gente vê que a maioria das vezes, né, que os médiuns se desentendem com seus dirigentes mediúnicos, se desentendem com outros integrantes da própria casa na situação de irmãos, às vezes é por isso. Por vaidade daquela entidade que quer chegar no terreiro, quer mostrar uma grandeza que não tem, vaidade porque às vezes confunde, né, com um saber acadêmico é suficiente, né, para representar um saber espiritual, e muitas das vezes a gente viu isso acontecer. Eu tive vários casos, inclusive aqui dentro desse terreiro, de pessoas extremamente cultas, né, no meio acadêmico, mas que não tinha, né, toda aquela grandeza espiritual, e achar que com o saber acadêmico deles, com o saber pontual, material deles, era suficiente para justificar um saber espiritual que não possuía. Então a gente vê essas vaidades, sim, como uma forma muito forte e um ponto ou seja, um obstáculo para esses médios que acabam demonstrando mais cedo ou mais tarde essas questões, seja pelo sexo, seja pelo dinheiro, ou seja pela vaidade. Então o velho Mata acertou, como diz, na mosca. Aliás, quando ele fala lá das duas faces da moeda, né, que é uma gravação que tem rolado aí na internet, ele distingue isso muito bem e fala, né, que com muita propriedade, né, que a Umbanda, né, é um imenso caldeirão fervendo, onde muitos metem a mão e poucos conhecem o tempero. A gente vê muitos querendo meter a mão, falar, opinar sobre aquilo que de fato não conhece. Então, voltando aqui à sua pergunta, o Kawai Gacha,
Né? Você pergunta, gostaria que você abordasse sobre as entidades abandonar o médium. Então é por isso. As entidades não vão compartilhar, não vão acobertar falhas, né, do seu sensitivo. E eu não acredito que seja só, como você está dizendo aqui, seja só o preto velho ou só o Exu. Não. Todos eles, a criança, o caboclo, o pai velho, até mesmo o marinheiro boiadeiro e outras entidades que eu acredito que qualquer sensitivo que estiver do lado, se vê que o seu sensitivo está incursionando por caminhos que não são corretos, elas vão abandonar, vão distanciar. Por dois motivos muito óbvios. Primeiro, que o sensitivo não vai oferecer padrões vibracionais de uma perfeita conexão. E o pior, né, quando isso não acontece e o médium perde, né, essa cobertura espiritual, ele fica falseando. Então ele fica ali mistificando, né, que é uma palavra mais encaixada, a presença daquela entidade espiritual que poderia até no passado estar sim, ser uma entidade efetiva junto dele, com seus trabalhos no dia, mas quando ele começou a se desviar do caminho, quando ele achou que podia ser maior do que a entidade, essa entidade se distanciou, ele ficou ali abandonado. O que ele faz para preencher o espaço? Cria-se um suposto animismo vicioso, traduzindo teatralmente uma entidade, aquela entidade que na verdade já não existe mais, e aí você vê que as coisas não acontecem. Aí de duas, o médium rui o grupo inteiro, e você vê o que o Pai Mata chamava de entrechoques, né? Você vê, né, as contundências astrais vindo, você vê pouco a pouco esvaziando a assistência, você vê aquele médium caindo na descrença popular, e quando se assusta, já não existe mais o terreiro, já não se vê falando mais do médium, e principalmente você vê a descrença dos próprios discípulos, né, que o seguiam até enquanto ele estava com a mediunidade ativa e positiva. Então é isso que acontece. E uma entidade vai acobertar médiuns, né, que está incursionando por caminhos equivocados, por caminhos, eu diria, negativos, ao ponto de colocar em xeque, né, a Umbanda que eles tanto buscam fazer brilhar aqui nesse cenário e nessa dimensão humana. E a gente vê alguns sensitivos desavisados fazendo exatamente o contrário de tudo isso. Bom, é isso que eu penso. Eu acho que é possível, né, que o médico seja abandonado, se ele pedir a goma, a leme, se ele se arrepender efetivamente, né, daquele equívoco que ele cometeu, eu acredito que o espiritual pode até reconsiderar e voltar novamente a envolvê-lo, a conduzi-lo por um reto caminho. Mas a maioria das vezes isso não acontece. E aí as contas são acertadas, né, como a gente diz, na Ruanda, ou seja, no plano espiritual. E cada um, como diz um pão de Exu, né, quem deve paga, quem merece recebe. Então ficamos aí o Kawai Gacha, né, esperamos que com a nossa resposta a gente possa te ajudar de alguma maneira, né, entender todo esse cenário aí, que é o abandono das entidades espirituais, do seu sensitivo, quando eles entram aí por alguns caminhos tortuosos da mediunidade. É isso. Como eu costumo sempre dizer, luz na mente, paz no coração. Nos vemos em breve e até lá. Aranã.